Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando. Você sabe, Culturando a gente fala de cultura, de manifestações culturais, de pessoas, grupos, iniciativas voltados para a cultura em Macaé, para as coisas que deram certo na cultura, para aquelas que estão começando, enfim. Nosso compromisso aqui é falar de cultura e Macaé tem muita gente boa. Quando a gente fala de cultura, o que não falta é gente com iniciativa bacana, com muita coisa boa acontecendo na área da cultura, da música, da poesia, da literatura. É um celeiro cultural essa cidade, é impressionante, é impressionante. Hoje, no Culturando, a gente vai falar um pouco de música. A gente já falou de música muitas vezes aqui, você sabe. Vamos falar de música com uma pegada um pouco diferente, de rock, de carnaval, de versões, enfim, de uma iniciativa muito bacana que fez nascer uma banda que tem um nome muito curioso. O Rei e o Profeta e a Rainha também. Eu estou recebendo aqui o Léo Fonseca e o Eliezer André. E eu já queria começar perguntando para eles, eles são os próceres dessa banda, os iniciadores, quem toca isso aí. Eu fiquei muito curioso com esse nome. Pelo seguinte, por que e a Rainha também? Tipo, parece uma advertência, parece que está chamando a atenção para um detalhe. Olha aqui, tem o Rei, tem o Profeta, mas tem a Rainha também. A Rainha é quem? Prazer em recebê-los aqui no Culturando. Prazer todo nosso. Oi, Silvio. Tudo bem? Tudo beleza, tudo tranquilo. Vou pedir pro André chegar mais para frente um pouquinho, chegar mais para perto aqui do nosso poderoso microfone. O Léo a mesma coisa. Eu queria entender o nome do grupo. Qual é a história por trás desse nome? Eu vou começar a contar a historinha. O Eliezer vai entrar daqui a pouquinho no capítulo seguinte. Exatamente. Ele entra na página 3. Na página 3, tanto quanto a Rita Lee, que é a nossa rainha. O Rei e o Profeta, a gente teve essa iniciativa, né, de montar uma banda com os 3 grandes, talvez um dos 3 maiores. Não vamos classificar assim, porque tá tanta gente boa, né? Mas vamos dizer do pop rock, que veio assim, rock no sentido... Lá já de Jovem Guarda, né? O grande Robertão que trouxe o rock and roll pro Brasil. Então, né? Se a Rainha é Rita Lee, o Rei é o Roberto. Roberto Carlos, o Profeta, nosso magnífico, né? E multicultural, Raul Seixas, né? Imprevisível, essa era a palavra que eu estava buscando. Imprevisível, né? Raul Seixas. Então, inicialmente, a gente tinha um projeto. Você falou de carnaval, daí veio a iniciativa do grupo. Em 2017, por aí, a gente juntava uma galera de Macaé e ia para o Rio fazer um som ali no carnaval, carioca, nas ruas. Né? Meio que de brincadeira, né? Brincadeira. Eu ia no violão acústico. Nosso vocalista, infelizmente não pôde estar aqui hoje, o Guilherme Sardenberg. Sim. Canta muito, né? Eu tenho até outros projetos com ele e fazia umas versões ali de Raul Seixas, de Roberto Carlos, e inclusive fantasiado de Raul Seixas, perucão, aquela capa vermelhona, e juntava um galerão de Macaé mesmo, aí fazia muita música de Roberto, de Raul Seixas, tirava uma casquinha ali de algum bloco lá que estava rolando e a gente fazia ali, chegava um pouquinho mais cedo, tirava uma casquinha ali com a banda e a gente se divertia ali dessa forma. E ela curtia um pouco. Ia lá curtir. E nessa época a gente fazia mais ou menos assim, se concentrar nesses 2 artistas. E aí
foi passando aí, acho que uns 4, 5 anos, a gente sempre com essa vontade de formar uma banda, porque lá a gente fazia algumas versõezinhas meio de marchinha, misturava o rock and roll com marchinha, fazia essas brincadeiras no meio da música, e no Rio é muito legal, porque vai juntando os outros músicos, outros cantores. Vão agregando, né? Vai agregando, então... E aquela coisa que o Rio tem de tribo multifacetada, né? Totalmente. Você tem um mix de gente ali com todo tipo de gosto, né? É muito legal. É muito legal essa coisa do Rio. Esse movimento do Carnaval de Rua que voltou com força uns 10, 15 anos atrás. É verdade. Eu sempre tive bem presente lá, né? Você é do Rio, seguramente você pode até falar disso. Sim, sim. E aí a gente sempre com essa ideia, eu e Guilherme especificamente, né? Que era assim, os que tomavam iniciativa. Tinha o Ocione também, que toca carrom muito bem, aí tá sempre presente nas noites macaenses. A gente botava pra ele, pô, Ocione, vamos tocar batera, porque a gente faz uma pegada rock and roll. Enfim, os anos foram passando, a gente acabou protelando essa ideia, até por conta de outros projetos musicais também. E, enfim, finalmente no ano passado, eu cheguei para Guilherme novamente, falei, pô, Guilherme, vamos retomar isso. Nós fomos pro Rio novamente ano passado, juntamos uma galerinha de novo, e aí eu falei, cara, foi tão maneiro esse ano de novo, vamos botar esse projeto em rock and roll. Reconectou o clima. Sempre, vamos botar a pilha. Eu falei, então vamos, deixa comigo, eu vou correr atrás da galera. Contactei Leibe Moraes, grande instrumentista macaense, né, reconhecidíssimo, desde a época do Gurgel, enfim. Ele é baixista, tecladista, guitarrista, o cara é multi-instrumentista. Tive um papo com o Leibe, vamos montar o projeto? Vamos, ficou super animado. Também através do Leibe, a gente chegou até o Eliezer, ano passado, isso meados do ano, mais ou menos. Formatamos um repertório, umas 30 músicas e começamos a ensaiar. E a Eliezer tem uma pegada já bem profissional, né? Veio do Rio, vai contar a história dele. E, rapaz, a coisa fluiu tão bem que a gente rapidamente formatamos um repertório, agregamos também o Léo Marota, que é meu xará, nos teclados, fazia aqueles arranjos, quando necessário, bem próximo das originais, e quando a gente quer soltar também as nossas versões, aplicando arranjos no teclado. Então, ficou um trabalho muito bacana. Agora, eu fico imaginando o seguinte, a proposta de trabalho de vocês é muito bacana, um repertório legal. A gente pode imaginar que, de repente, chama a atenção e atrai um público ali na faixa de 40 e pouco, 50 anos. Mas como é que é a receptividade da galera jovem, quando toma contato com o trabalho de vocês? Isso foi uma coisa que surpreendeu a gente também, porque também tem essa galera. A gente entende que o rock, hoje, o rock como a gente conhece, né? Ele tá mudando um pouco o seu público. Muitas pessoas hoje mais novas estão vindo pro rock, conhecendo o rock. Embora no Brasil, acho que isso no Brasil todo, teve uma queda, né, vamos dizer assim, da procura pelo rock, porque a mídia também não tá nessa divulgação do rock tanto quanto era antes. Você vê em outros países, você tem várias vertentes de músicas atuando ao mesmo tempo em rádios, em televisão. No Brasil não tem isso. Você tem, no exterior você tem as emissoras segmentadas, né? Não só as segmentadas, mas você tem também as populares em que você tem essa mistura de ritmos, né? De vertentes. E no Brasil a gente não tem mais isso. No Brasil você tem aquela seguindo a moda. Então você tem o sertanejo está em moda, é o sertanejo que toca. E isso tem sido prejudicial um pouco para a nossa cultura, porque o Brasil ele já é miscigenado, né, de raça, de tudo, e a música deveria ser também, e na verdade mas a gente não tem essa divulgação como deveria ser. Parte da indústria trabalha no sentido de dizer não. Exatamente. Mas o Brasil é assim, ele né? é muito multicultural. Historicamente. E a gente tem essa questão da mistura, que é uma coisa que aparece muito no nosso trabalho, que é de versões, de você fazer coisas diferentes, misturar uma coisa com swing com uma coisa do rock, né? Então isso é muito legal, isso é muito interessante. Ali você mexe um pouco, né, com o original, né? Embora a gente toque algumas coisas originais, que a gente prefere tocar no original, mas muitas coisas foram mudadas, os arranjos foram trabalhados, coisas diferentes, que é também muito interessante. Né? Que fica uma coisa bem legal. E aí, quando a garotada chega e toma contato, a rapaziada mais jovem gosta. Gosta. Isso foi uma coisa que me surpreendeu pessoalmente muito. Eu comentei isso com o Léo na época, os primeiros shows que a gente fez. Eu falei, poxa, isso é muito legal, que mostra que a coisa está andando, né? Que esses artistas não estão sendo esquecidos. Muito pelo contrário. Né? Quando você vê a reação do jovem,
Aí você vê que o artista não está sendo esquecido, pelo contrário, eles estão sendo perpetuados. Isso é muito interessante. Eu vou até mais longe, rapaz. Eu acho que isso mostra também que o reconhecimento pela qualidade não é temporal. Né? Ao contrário, ele é atemporal. Basta que as pessoas tenham contato. Exatamente. Basta que se tenha contato, porque se tiver contato, vai gostar. Salvo quando alguém é muito apegado a um tipo de gênero de música. Exatamente. Aí pode acontecer. Eu só ouço samba, não, eu só ouço sertanejo, eu só ouço aquilo. Mas, no geral, alguém que é aberto para o que é bom, se tomar contato com o que é bom, independente do tempo, do marco temporal, a pessoa vai gostar. A gente toca uma música, né, Léo? Te cortando, a gente toca uma música da Rita Lee chamada Saúde. Saúde. Né? Uma música linda, cara. Coisa linda a música. E quando as pessoas ouvem a gente tocar essa música, eu achei até que as pessoas não iam nem lembrar dessa música, né? Uhum. E é uma música que agrada muito no show, né? A gente vê que agrada. E as pessoas, né, de todas as idades curtem essa música. Uhum. Então é exatamente o que você está falando. Você tocando o nome até da própria Rita Lee, eu acho assim, importante pontuar a diversidade também do estilo, né? O estilo ali dos três grandes aí, dos três gigantes da música brasileira, né? Rita Lee, Raul e Roberto Carlos. Mas o público entre deles são basicamente também bem diferentes, principalmente do Robertão, que fez aquele rock, né? A partir lá de 63, junto com os Beatles, né? E veio traduzindo o rock and roll de fora, né? Você lembra aquele grande lema, né? Já a Tropicália vindo também, e não pode botar guitarra na MPB, na música brasileira, passeatas, movimentos, enfim, essa diversidade aí, a gente vê isso acontecendo desde lá de trás. Na né? nossa música há muito tempo. Então, essa, embora o rock tenha vindo essencialmente de fora, né? Exatamente nesse momento, principalmente da Inglaterra, né? O Roberto, Erasmo, essa turma toda começou a fazer versões, né? Isso começou a popularizar também juntamente com a própria Tropicália, e a MPB também ali da Bossa Nova, né? Tava junto aí, forte. O que eu estou querendo dizer que o Roberto e a Rita Lee e o Raul Seixas têm públicos distintos também. Eu acho que o Raul tem até hoje um público sempre renovado. Vejo eu dessa forma, sabe? Uma coisa bem mais provocativa, tanto quanto a Rita Lee, polêmica nesse sentido, né? Contestadora. O Raul virou meio que uma forma de protesto, né? Um ícone, né? A Rita Lee é essa coisa... os dois são bem debochados também, né? Pega essa pegada de humor bastante também. Eu diria que o público da Rita e do Raul são parecidos assim um pouco. A Rita morreu há pouco tempo, né? Foi ano passado, retrasado, Isso. Acho que ano retrasado. Ano retrasado. Então isso também, acho que de certa forma renovou um pouco também o público dela. Procuraram mais, né? E a Rita Lee tem um alcance muito grande no público feminino, né, cara? Impressionante isso, como as mulheres gostam da Rita Lee. Lógico que a gente também adora a Rita Lee. Sim. Mas tem esse diferencial na Rita Lee que eu vejo. E curioso, o Roberto tem um preconceito contra o Roberto, né? Generalizado, né? Principalmente dos mais novos. Isso é cafone, isso é brega. Ele, fica repetindo as mesmas músicas a vida inteira. Aí entra as versões, né? O cara fez 600 músicas na carreira, só o Roberto e Erasmo, que os dois assinam. Dessas 600, provavelmente perto de 100 são hits. Perto de 100, todo mundo conhece. E as pessoas ainda cobram um cara que está fazendo o mesmo show. Isso é uma injustiça, isso é um absurdo para quem não conhece arte, né? Inclusive músicas que a gente toca, que tem não tem só a gravação original do Roberto. Tem versões de outros artistas. Eu costumo brincar assim, Silvio. Né? Dos anos 80, anos 90, então. Todas as músicas do mundo são do Roberto. Ele fala todas são. E só outros artistas gravam. Essa música aqui, que maneira. Quando o cara. Não, é do Roberto Carlos. Não é? Não sabia. Então, todo mundo gravou o Roberto e continua gravando. Mas eu percebo um preconceito grande. Eu sou roqueiro desde jovem, né? E eu lembro claramente, eu mesmo com preconceito contra o Roberto Eu acredito, Carlos, você sabe, Léo. Eu acredito entendeu? que parte desse posicionamento que algumas pessoas têm com o Roberto, né? Ou posicionamento preconceituoso, ou qualquer outro nome que se queira dar, tem um pouco a ver também, eu acho, com uma transição que o Roberto fez num determinado momento da carreira dele. Sim. Eu lembro que quando eu trabalhava na Rádio Manchete, lá no Rio de Janeiro, nós recebemos acho que ainda era a CBS, né?
Acho que ainda era CBS. Acho que ainda era CBS, a antiga companhia fonográfica. A gente recebeu toda a obra do Roberto convertida em CDs, desde do Festival de San Remo lá. Acho que é o San Remo, que ele canta Persone Perté, não é? Acho que é San Remo. A gente recebe toda a obra do Roberto, toda aquela discografia dele, convertida em CDs. A gravadora mandou para todas as emissoras de rádio populares. E aí a gente, eu particularmente, ficava lá, ouvia as coisas, e assim, dá para ver muito nitidamente um ponto em que marca uma transição do Roberto, que eu acho que é ali 81, 82. Eu ia tocar nesse assunto, na década de 80. Até os anos 70, o Roberto ele tinha uma roupagem. Ele é um. Dos anos 80 em diante, ele realmente adquiriu uma outra roupagem. 82, ele começa a botar a questão da religiosidade, outras questões de comportamento. E aí ele marca uma transição que agradou a muita gente, sem dúvida alguma. Me arrisco a dizer até que solidificou a carreira dele em alguns segmentos. Mas, em compensação, em outros lados, algumas pessoas acharam que ele encaretou. Enfim, não se agrada a todo mundo o tempo todo, né? Mas você vê essa transição. E muito das opiniões que eu percebo que algumas pessoas têm está ligada a isso. A essa escolha que o Roberto fez por uma transição de modelo. Mas aí entra esse comentário, acho que você que fez, aliás, é a falta de conhecimento, né? Sim, cultural, musical, certeza. né? Você resgata a origem, né? Começou com essa estratégia, traduções de músicas, né? Que vieram de lá, depois as próprias composições ainda dentro do estilo, depois, poucos anos depois, já inserindo soul, já inserindo outros estilos, né? Até músicas mais lentas, até blues, cara. Sim, cara, a gente toca ali uns 3 ou 4 blues do Roberto, com a pegada um pouco mais incisiva ali no rock, né? Deixando a questão mais crua. Acho que o Roberto, porque os arranjos que ele usa também, desde lá de trás, então dá uma mascarada assim, uma amenizada, vamos dizer assim, no estilo. Mas sem contar que ele não foi o primeiro, né? Se alguém for lá, pega a carreira do Zé Augusto, vai lá na ponta, lá no começo olhar, ele escrevia para o Odair José. Exatamente. Escrevia com Fernando Mendes. Você pega o Michael Sullivan, cantava traduções. Sabe? Essas transições são naturais. E a música acaba ficando com uma atmosfera diferente por conta dos arranjos. Eu acho que se o próprio Roberto, eu falava há pouco tempo atrás, fizesse um show, um produto, né, que ele eventualmente lança uns produtos esporádicos assim diferentes, com uma pegada mais crua, né, mais bluseira, até mais baixo, batera, guitarra. Uma coisa com a pegada. Ele essa coisa da orquestra, né? Dessa coisa que você Sim. falou dos anos 80, que ele começou a fazer os shows dele com orquestra. Sim. Isso deu uma. Porque essa glamoriza, mas enlata um pouco o cara. Aí deixa com essa cara desse produto que você colocou cara, a partir né? dos anos 80. É compreensível, isso que eu estou falando. Eu tinha uma certa restrição até você conhecer, pesquisar mais. E hoje em dia, né, com o advento aí da questão digital, você navega a história da música toda em um clique, né? Então não tem por que mais não conhecer, né? É verdade. Não tem por que não conhecer. Eu gostava muito da obra do Roberto até esse período aí. Quer dizer, até por causa do trabalho em rádio, eu meio que conhecia as fases todas. Mas assim, eu acho que ali, até 80, 81, ele fez uns negócios fabulosos, cara. Impressionante. Ele fez uns negócios fantásticos, assim, que é de chorar, de bonito. E se você for ver as músicas que outros artistas gravaram do Roberto, é exatamente dessa fase para trás a maioria. Sim. Porque é exatamente nessa fase que a gente está falando. Né? Que é até onde ele não mudou ainda essa roupagem dele. Quando ele muda a roupagem, aí entra esse preconceito, na minha opinião. Né? Que eu acredito que é o que a gente está falando. Mas ainda assim, aí vou botar aí até 90, o cara ainda conseguiu grandes hits românticos. Sim, não, emplacou. Não, mas romântico e naturalmente discute, uma carreira tão discute. longa, Silvio, né? Aliás, uma carreira tão longa assim que é raro, né? Uma carreira aí, você bota aí de, sei lá, 60 anos, né? Não, até mais, né? Sem um fracasso, né, Roberto? 60 anos você sem faz... um disco que possa ser considerado um fracasso. Entendeu? É impressionante, cara. Beatles foram 7 anos de carreira com 13 discos, né? Não vou falar de Beatles, claro, foi o maior da história, né? Começo, meio e fim. Mas é difícil você conseguir imaginar uma produção tão rica num período de
7 anos para 60. Então você tem que estar sempre se renovando mesmo. Ou nessa estratégia que você colocou, buscando um nicho que te abrace e não largue mais. Foi o que o Roberto fez. Diferente do Raul, né? Que morreu mais cedo, mais jovem, mas num período que era esquecido, né? No período ele ficou praticamente numa baixa, praticamente em dificuldades, né? Até financeiras. Sim. Ele passou maus momentos, né? E teve aquele período em que o Marcelo Nova colou nele, Resgatou. Tentou ali fazer um resgate. Com certeza, estava em dificuldades. Eu lembro bem dessa época. Uma coisa legal, ainda a gente vai voltar a falar aqui da banda e dos projetos, mas eu gosto muito de falar de música, e uma coisa legal que a gente percebe quando você fala da satisfação que você teve, da surpresa com a reação dos jovens, que é o seguinte: eu já presenciei isso mais de uma vez, que é um artista, um jovem da geração pós-internet, pós-YouTube, mais moderno, que vai lá e pega uma música da Rita Lee, dá uma roupada um pouco diferente, coisa e tal, e grava. Aí você vê a reação de alguém do público também jovem: poxa, mas que música fantástica da fulana. E não tem a menor ideia que aquilo ali tem 30, 40 anos. Eu vi isso acontecer, sabe com qual música? Com a história de Lily Brown, gravada pela Maria Gadu. Pô, que é uma música que é do Edu Lobo. Sim, né? Que é uma música que é do Edu Lobo, do Chico Buarque. E muita gente achava, pô, que linda essa música que a Maria Gadu compôs. Né? Como no Romance, O Homem dos Meus Sonhos Me Apareceu no Dança. Pô, a música do Chico e do Edu Lobo. E as pessoas achavam que era da Maria Gadu. Mas que legal, gostaram da música. Ainda sem saber que era do Chico Buarque. Então você vê que não tem temporalidade para música boa. Não tem tempo, marca de tempo. Você falou uma coisa curiosa que eu nunca tinha percebido, né? A gente está conversando sobre isso. O Roberto tem infinitamente mais canções regravadas por outros. Você pensa um clássico assim, de que alguém regravou o Raul. Curioso, né? Ficou mais concentrado na performance dele próprio. Igualmente da Rita Lee, né? Sim. Curioso isso. Os dois, sim. Assim, o Raul acho que teve algumas coisas gravadas também por outros, mas a Rita mas não me lembro se teve muita coisa, não. Como o do Roberto. Como o Roberto, Roberto, você tem infinitos aí, Roberto, Marisa Monte, Titãs, J Quest. Inclusive alguns pontuais também, assim, de tipo, nos anos 80 teve alguns artistas que estavam sendo lançados novos. Eu esqueci o nome da menina que gravou uma música do Roberto também. Que o pessoal falava que, igual como ele falou, que a música era dela e não era do Roberto. Quando ela cantou a primeira vez que eu vi aquilo no rádio, eu falei: Roberto, isso aqui é Roberto. Eu sabia que era Roberto Carlos. E aí é engraçado que vira culto, né? Vira culto. Você vê o Titãs com É Preciso Saber Viver. Virou culto, cara. Uma música do Roberto. Eu acho que essa é um exemplo. Essa música é um exemplo que alguns jovens Titãs provavelmente pensam com a que música, do Titãs. que é dos Titãs. Provavelmente. Eu fiquei pensando assim, pior se o Silvio me perguntar, qual é o seu preferido entre os três? Cara, não dá pra escolher. Não dá pra escolher. Não dá. Simplesmente não dá. Uma coisa que a gente tem eu pessoalmente não consigo. Eles são, de certa forma, complementares, não né? consigo escolher. Não, e uma coisa interessante que a gente comenta isso entre nós, né? Nos ensaios e depois dos shows, né? Da reação do público, tudo. Que a gente costuma, quando monta o repertório, sempre colocar um em sequência do outro. Então, se você tocou uma música do Roberto Carlos, a próxima tem que ser de Raul ou de Rita, né? Então, a gente sempre está intercalando os artistas. E as músicas são tão boas que a gente, para escolher 35 músicas, foi uma dificuldade. Pô. Porque é muita música boa. Que dilema, boa. Hein? Muita música boa. A gente montaria facilmente um repertório de 100, 150 músicas aí, facilmente. Fácil. Porque são muitas músicas boas, uma vez excelente eu peguei música. lá, cara, você entra no Google, você pergunta lá, quantas músicas o Roberto compôs, quantas músicas a Rita compôs. Eu entrei, Roberto tem certeza mais de 600, Rita Lee com certeza aí mais de 300 e o Raul por aí também. Então são mais de 1000 músicas, certamente para você selecionar 100 hits aí fácil. Fácil. E outra coisa, a reação das pessoas, porque quando você tá tocando uma música do Roberto muito conhecida, né? Porque todas são músicas, a gente só toca hit deles, né? Os hits mesmo. E aí, quando você toca uma música do Roberto, aí vem uma do Raul, você vê a surpresa, né? No rosto das pessoas, assim. Aí vem uma da Rita também, bombástica. Você vê a pessoa, né? Toma aquele... E você percebe que todas as músicas agradam. Eu paguei falando da Rita Lee em especial, eu paguei um mico uma vez. Eu trabalhava de madrugada na Rádio Manchete lá no Rio,
né? Uma das rádios que eu trabalhei no Rio, e tinha uma música que eu adorava da Nara Leão, chamada Romance nas Estrelas, né? Que é uma música linda, fabulosa, uma poesia fabulosa. E eu anunciava a música na hora de desanunciar, que é quando você fala o nome no final, né? Eu dizia de autoria da Nara Leão, porque eu não imaginava que fosse outra pessoa. E um dia, um ouvinte ligou, não foi no ar, né? Que ela me passou essa puxada de orelha. Essa música não é da Nara... Falou comigo, essa música não é da Nara Leão, essa música é da Rita Lee. Eu não sabia, durante muito tempo eu toquei essa música, eu anunciava como sendo da Nara Leão, e a música, na verdade, era da Rita Lee, Romance nas Estrelas. E eu vou te dizer que isso acontece muito. Porque tinha a cara da Nara Leão a música, né? Isso acontece muito, e porque o artista, quando ele entrega uma música dele para um outro artista gravar, a maioria dos compositores, eu sou compositor também, né? Então eu entendo um pouco disso. A gente, quando escreve alguma coisa... Para alguém direcionado, sim. funciona muito. E você já bota na cara daquela pessoa. Você já bota no tom, você já né? bota na... Então você já Legal. pensa como vai ficar cantado naquela voz. Eu imagino que E sim. tem também os intérpretes que pegam a música, seja lá qual for, e encarnam a música. E transforma numa música dele. Pô, Elis Regina, Cássia Eller. Os famosos gênios, né? Da música. Da interpretação, né? São... Pô, você pega, fica caro. A Cássia Eller canta um samba, você jura que ela que fez. Ela canta um rock, jura que ela fez. Um reggae, qualquer Outra coisa. artista, Elis né? Regina, Muita uma Gal grandeza. Costa. Nunca Costa. compôs uma canção, né? Aí encarna e vira da pessoa, dela. né? Ainda sobre o Raul Seixas, tô falando com dois... Gente, me desculpe, eu tô falando com dois admiradores do Raul, tanto quanto do Roberto e da Rita Lee, e profundos conhecedores de música. Então, é uma oportunidade que a gente tem de bater um papo sobre impressões. Eu vi um dia desse um vídeo numa rede social de um cara que eu acho muito bom. Acho um gênio, acho que é bom pacas, mas que se tornou meio mala, que foi o Lobão. Que ficou um cara meio mala, embora eu reconheça nele uma qualidade extraordinária. Para mim, ele é muito bom, gosto muito das coisas dele. Mas ele ficou meio chato. E daí, ele estava num show, não sei se vocês viram esse vídeo, ele estava era uma plateia, parecia uma plateia mais intimista, não parecia um show assim muito, uma coisa mais assim, tanto que ele estava sentado, o violão, o microfone sentado. E aí alguém grita, toca Raul. Tem gente que não gosta desse toca Raul, tem gente que fica meio mordida, já deu pra ver. E aí alguém grita toca Raul e ele ficou meio queimado. E aí ele fez o seguinte discurso. Queria saber a opinião de vocês. Ele falou assim, que o toca Raul pode ser considerado um insulto para quem está no palco, porque ele, na visão dele, isso pode significar entender que o show que o cara tá ali no palco fazendo não tá bom e que é preciso ouvir Raul para salvar. Então, existe uma... E ele não tocou Raul. Detalhe, ele não tocou. Ele deu passou esse sabão no cara e no público em geral e não tocou. Sim. Eu acho isso muito de artista para artista. Eu já vi isso, presenciei isso já em palco, tocando, isso acontecer. E ter uma reação totalmente diferente. A pessoa pegar e tocar a música do Raul. Exato, para aquele público. Tirou da ponta da língua. Né? Aqui, só que isso vai muito de artista para artista. Né? Então a gente tem artistas do Brasil que realmente não gostam. Que você, né, fale o nome de outro ali, peça a música de outro. E você vai ter artista que não vai ligar, que vai até brincar com essa situação. Eu acho que isso vai muito de artista para artista. Eu acho que é uma característica dele. Eu acho do também. Lobão. É uma personalidade dele, sem dúvida, é dessa forma. É um cara que muito polêmico. Ele é meio e eu acho que é um produto né? dele também, que ele foi criando, né? Você, né, dentro da web, ele criou esse perfil provocativo, rabugentão. Acho que é um personagem, além dele ser assim, ele... Tipo o Ed Mota também. O Ed Mota também ele achou intensificou isso, né? Lobão critica direto, Gilberto Gil, a MPB, a Bossa Nova. Então o cara metralha todo mundo para ter audiência e a gente está num período, gente, da internet. O que acontece? Vocês viram com certeza a live do Ed falando do Raul. O cara tava bêbado, o cara tava tomando vinho. O cara tava com 5 horas de live tomando vinho. Mas você desculpou depois? Depois você falou, desculpou, cara. Quem me conhece sabe, cara, né? Aquele famoso quem me conhece sabe. Mas é aquela coisa, porque é aquela coisa, né? Hoje é diferente, porque quando você tá o cara tá 6 horas numa live bebendo,
cara, uma hora ele vai falar uma besteira. Mas, Silvio, você não vê Então- também um pouco de falta de autoconfiança no próprio taco, vamos dizer assim? Eu vejo um pouco assim, sabe? Pô, eu sou Lobão. É primeira prateleira? Não é primeira prateleira. Vamos botar na segunda? Beleza. Uma segunda prateleira é um bom lugar para ele. Então, pô, coloca-se no lugar. Pô, beleza, seja um pouquinho mais educado. Eu acho que ao vivo, no público, cara, você não pode dar eu pessoalmente, sabe? Não pode dar uma dura assim. Então, uma mas brincadeira, a música, ou gritou, mas você a vai lá ser música- deselegante. É o perfil dele. tem que respeitar. A música, ela é pra gente não é um vício, não é um vício ruim, né? Vamos dizer assim, porque vício fica aquela palavra ruim, né? Mas pra gente a música é um vício, né? É uma coisa que a gente ama, né? Desde novo, eu toco desde os 13 anos de idade. 14 anos estava dentro do estúdio gravando bateria pela primeira vez. Então, assim, desde criança eu tive contato com música. E a música, ela tem ela tem um lado, vamos dizer assim, que é um pouco tenebroso, que é o do ego. Sim. Se a pessoa entra para esse isso lado aí. do ego na música, aí fica muito difícil. Né? Porque aí você depende muito da tua qualidade como artista para você se destacar com esse ego que tá à frente de você. E aí, nem todo mundo tem aquela qualidade pra... No caso... Então é E complicado você não isso. precisa deixar de gostar do artista por conta da personalidade. Lógico. Aliás, Cada um tem a sua. tem uma frase, né, que antiga, que diz o seguinte: se você gosta muito de um artista e o tem como ídolo, procure não conhecê-lo. Exato. Ninguém é perfeito. Procure não Ô, conhecê-lo. Silvio, eu não sei se você viu essa cena também, foi constrangedora e a gente sabe que é uma pessoa também complicada. Lulu Santos. Eu vi uma cena, ele no show, na entrevista do Jô Soares. Jô Soares. Não sei se você viu essa É cena. icônico isso aí. As pessoas Isso batem é icônico. palma e ele dá esporra desculpa o termo, dá uma bronca na plateia porque tá batendo palma na música, animado. Gente, No compasso da música ali, né? grosseria total. ele tem Olha, uma- sinceramente, eu se eu tivesse ali na plateia, levantaria e ia embora na hora. Que Mas a isso. história... O próprio Jô acho que deveria ter dado uma dura nele ali. Mas sabe o que Não, acontece, porque Léo? A história, ela é cruel com certas coisas. Tem aquela do telefone também, numa casa de show, que ele parou, né? Mandou os músicos pararem pro cara atender o telefone. Que o cara não desligou, não tirou o som do telefone celular tocou, ele mandou a banda parar. Não, o senhor pode atender. Bota um faixa de luz nele aqui. Olha, essa perto do aplauso, Mas em até todas passa, essas vertentes, gente, Brincadeira. é o que eu estava dizendo. Na minha opinião, é essa questão do ego. Quando o ego vai muito à frente do artista, eu acho que até ofusca o artista. Sim. Sabe? Eu acho que o ego, ele faz parte do artista. Você tem esse ego, todo artista Mas tem. qualquer profissão também Mas, é necessário. mas você tem. claro. Não, mas na música, ela tem uma O dosagem. amor, né? Ela tem uma No caso da música, ele exacerba mais, né? E se você Tem um passar autógrafo do que ele tom, vai dar, né? você passar do tom, aí é complicado. É. Porque nem todo mundo vai aceitar aquilo. Mas foi o que o Silvio falou. Gente, você tem que dividir as coisas. Uma coisa é a obra, outra coisa é a pessoa. Cara. claro. Você não pode exigir isso, o cara seja completo, cara. E no caso só pra gente sair desse capítulo, no caso do Ed Mota, eu acho que o que rola muito com o Ed Mota é a síndrome do gênio incompreendido. Eu acredito que ele acredita que deveria estar num outro lugar na Na outra música. prateleira, e eu também concordo E ele contigo. não se vê lá nesse lugar, não lida bem com o fato de não renderem o tributo que ele acredita que ele merecia receber, e ele não lida bem com a eterna comparação com o tio dele, o Tim Maia. Ele não consegue lidar com esse troço de sobrinho do Tim Maia. É fato, Essa síndrome do eterno sobrinho do Tim Maia. Ele detesta esse negócio. Se ele pudesse, ele matava a memória do Tim Maia só para não ser comparado. É fato. Mas isso aí acontece não só na música, no futebol, em tudo, né? Quando você tem uma pessoa muito que fez um grande trabalho naquela área. Virou referência virou naquilo uma ali, referência naquele trabalho, é sempre Embora a boa parte da carreira dele, ele se desgarrou, né, dessa vertente mais pop ou mais soul do tio e Sim. mergulhou mais na questão instrumental, jazz, que eu queria até buscar um comentário nesse ponto, né? Acho que o grande problema do Brasil, eu não vejo assim como falta de entendimento da diversidade musical, porque o Brasil é grande pra caramba, é um país continental. Você fazer sucesso no país todo, cara, é como se a pessoa fizesse sucesso
sei lá, na Europa toda. E na Europa, vamos dar exemplo, na Europa, você tem diversos países na Europa que tem os artistas fenômenos locais ali, exatamente. E o Brasil, cara, você tem que considerar isso, né? É verdade, é verdade. É o sucesso no Nordeste, uma região do Nordeste, sucesso na região Sul, sucesso em Brasília, aquela região Centro-Oeste. Cara, quando você chega no patamar para explodir no Brasil todo, é outra categoria de música, assim, a música pop. Vamos chamar de pop. E por algum momento no passado, o rock era essa categoria pop. Então houve uma conjunção aí. Ok, né? 83 até 90 só deu rock and roll. Nos anos 80, Plebe Ruth foi fazer show no Piauí. Exatamente. Você imagina, uma banda de Brasília fazer show no Piauí. Depois foi a vez do axé. Né? Depois foi a vez do funk, depois agora vamos colocar do sertanejo. Cara, isso não me incomoda em nada. Eu, pessoalmente, como roqueiro, não me incomoda em nada. Isso é cíclico também, uma hora o rock vai voltar. E não necessariamente, o problema do Brasil é que as pessoas não consomem música, não consomem o estilo que às vezes ela própria... Eu tenho amigos que são roqueiros e não consomem música, não consomem nem Spotify. Cara, você tem a história da música toda para ouvir, para ser assinante de um Spotify, que hoje seria o produto para remunerar a música, e não tem. Tem muita coisa. Não vai num show, né? não paga o ingresso. Não existe mais a figura do disco, então, que gerava renda, né, pro artista. Então, quer dizer, o jazz, mudança, o blues, o rock e outras, na própria bossa nova, são nichos que nos Estados Unidos você tem uma rentabilidade, porque tem público específico. Então, eu tava até... Pegando esse gancho, eu estava vendo um vídeo até no YouTube falando sobre a questão do vinil, né, que tem muita gente hoje voltando a colecionar vinil. Isso. E eles estavam falando exatamente sobre isso. Voltaram até a fabricar, né? Isso. E eu concordo muito com o que foi falado ali, nessa entrevista, nesse podcast, que eles falaram que hoje, quando teve essa mudança da mídia física para a mídia digital, eletrônica, né, de internet, não digo nem do CD, mas já da internet em si, né, do streaming, né, de vídeo, de tudo, o que aconteceu? Hoje, o cara entra no Spotify, ele entra no YouTube, quando um artista lança um novo trabalho, né, ele ouve lá, gosta, vai lá e compra a mídia física. Mudou, porque antes era o quê? O cara não tinha acesso a essa mídia. Então ele ia lá e comprava o disco, levava para casa, botava a bolacha lá e ouvia, né? Poxa, gostei ou esperava o rádio lançar a música de trabalho, exatamente, que era a primeira música do lado A. Exatamente. Né? E aí o cara tinha que comprar o disco para ter acesso a todas as outras músicas. Hoje seria, entre aspas, por um lado foi ruim, né? Porque você teve essa falta de continuidade de vendas de mídia, que é uma coisa também que também ajudava o artista, né? Que isso caiu. Mas por outro lado, hoje pelo que eu estava falando aqui agora, hoje se o cara é um roqueiro, né? Que a gente está falando de rock. Se o cara é um roqueiro hoje e ele quer conhecer toda a coleção de um determinado artista, ele pode entrar na internet, ver isso e falar, bom, agora beleza, vou colecionar em vinil. Ir lá na loja comprar o vinil. Inclusive estão sendo lançados hoje, cara, relançados, vinil dos anos 60, dos anos 70, relançado agora com vinil novo. Não estou falando de sebo, nada disso não. Sim, vinil novo, com selo lá novo. E inclusive não é vinil semi-digital não, é vinil de agulha. Vinil de agulha. Para ser lido por agulha. Porque inventaram aí uma geringonça de um toca-disco de mentira, que na verdade era um faixa de laser, né? Teve um negócio aí, que era um toca-disco que você botava pendrive, um negócio muito louco. Mas não, voltaram a ser fabricados os vinis de acetato para leitura com agulha. Na verdade, nunca parou de fabricar. No Brasil, que deu uma segura, não parou, mas deu uma enxugou, né? Muita coisa. Então, por exemplo, nessa entrevista que eu vi, o cara mostrou o equipamento dele, que era da RCA. Ele comprou e está fazendo vinil. Era um equipamento que a RCA fazia os vinis dela. Sim. Então você vê que, né, foi mantido aquele equipamento, é óbvio que foi acoplado coisas novas, né, coisas novas que, né, para dar uma qualidade maior, mas existe o mesmo equipamento. Então hoje a mídia, cara, essa questão da mídia é tão forte na internet que de um lado é ruim, porque cai um pouco as vendas, ou cai bastante, né, durante um bom tempo a venda, mas agora meio que está retornando as pessoas verem aquilo, poxa, agora eu quero colecionar. Vou colecionar como?
em CD, em vinil, porque você tem as opções. Em fita cassete, você escolhe a tua mídia. Esse caminho é um caminho de produto de Eu acho venda. bem Mas interessante, você não cara, pode também. rejeitar, cara, a possibilidade de você ter o acesso a praticamente todo o acervo musical da história. Não, cara. isso, Lógico. isso é caminho sem volta. É democratizar o É conhecimento. um caminho sem volta. Mas você concorda conhecimento. comigo, se no Brasil as rádios populares, né? Não estou falando de segmento nichado, né? Sim. De um nicho de rock, uma rádio rock. Não, a rádio rock vai tocar rock. Mas se você tem rádios populares, que são de músicas variadas, né? Se você tem ali vários gêneros musicais diferentes, concorda que você teria como você ter tudo, vamos dizer assim, no mesmo patamar de visão que hoje não tem na prateleira? Porque hoje o cara abre uma rádio popular, ele vai ouvir talvez 2, 3 gêneros. Entendeu? Na verdade, o que você Essa está questão. propondo é uma volta, Uma a um volta a um modelo de rádio que popularizou o Brasil todo, Exatamente. né? Que era a rádio que tocava tudo. Você ligava a Rádio Globo, você ouvia samba, você ouvia Tudo. Roberto Carlos, você ouvia Acho que é questão de forró. posicionamento. Tudo. É, Pode ser exato, posicionamento, exato. igual qualquer produto. Você pode se posicionar um restaurante só de comida japonesa, você vai criar apelos para você atrair para aquilo. Você E, pode gente, criar um restaurante incrível. que oferece todo o cardápio. Sim, e é incrível. Os Tem dois bandas... podem dar prejuízo ou os dois podem, né, ser sucesso de venda. Não, mas pra você ter ideia, tem bandas dos anos 60 em atividade hoje no Brasil. Tem bandas, pô. Sim, pô. Entendeu? Eu vi no interior há pouco tempo. Que os caras viajam aí o interior todo, não tá nas capitais. Exato, Por isso que eu causa falei. dessa questão da rádio. Celebrare, né? Tá aí tocando. Não, nem falo celebrar, não. Eu digo, originais digo mesmo. as originais mesmo. Agora me fugiu o nome, cara. Da Jovem Guarda, tem bandas que ainda estão aí. Sabe? E estão fazendo shows no Brasil inteiro. Rodando o Brasil. Sabe? E a gente nem fica sabendo. Exato, foi o que eu te Então, falei. Então, e tem shows mercado, sim. com o público. Eu me surpreendi outro dia, eu fui ao Rio de Janeiro, nem tanto outro dia, já faz alguns meses, eu fui ao Rio de Janeiro e passando pela Avenida Brasil, eu vi lá uma faixa Banda Brasil Show. Aí. Falei, rapaz, Brasil antiga, Show, Fevers. Fevers. O exemplo, eu tô tentando lembrar. Fevers. Você sobe ali. Fevers eu vi há Fevers, pouco pô. tempo no interior aqui em Bom Jesus, Itabapoana. Sim, eu assisti os Roda muito o Brasil eu assisti todo. os Fevers no aniversário de São Pedro da Aldeia, alguns anos atrás. Os de Fevers, cara. É isso. Os caras tocando. É isso. E São Pedro lotado para assistir os caras. Cheio, a praça cheia. Aí eu te digo, imagine tocando, porque assim, se você já tiver a oportunidade, provavelmente já tiveram, de ligar numa rádio pela internet, uma rádio de fora, Aham. você vai lá, você liga numa rádio popular nos Estados Unidos. Você vai ouvir, Faço muito isso. então, você vai ouvir Beatles, você vai ouvir Lady Gaga, você vai ouvir tudo, cara. Você vai ouvir de tudo. Você vai ouvir do pop ao rock. Mas depende da rádio você também, vai né? ouvir o country. Porque Depende. existe. Não rádio nichada, é o que eu tô dizendo. Não rádio nichada. A chamada Mas rádio popular. Mas é uma estratégia. A Entendeu? própria Hits FM aqui de Macaé eu acho uma ótima Excelente rádio. rádio. Sim. Ótima rádio. E é bem isso aí. Mas não toca algumas, não tocam alguns gêneros. Você vai ouvir né? Pink Floyd ali, já Isso que eu ouvi ia a fazer agora. CDC. Por um lado é bom, mas A estratégia. Fez uma escolha por alguns gêneros em detrimento de outros, mas porque apostou num perfil de ouvinte. Que é né? o posicionamento da empresa, da venda. Isso. Vamos vender para quem? Vamos abrir o leque ou vamos fechar o leque? E rádio é incrível como conseguiu sobreviver nessa essa humanização Sua tecnologia. apesar da tecnologia, Revolução. a questão humana ainda, né? De você ouvir a pessoa falar, cara. Isso É muito você vê legal. que na época você ia jurar que não ia sobreviver. Falou-se muito que o rádio ia acabar, né? Exato. Aliás, já decretaram a morte do rádio quando TV, veio a televisão. rádio, Quando veio a televisão, agora o rádio morreu. Aí veio a internet, agora o rádio morreu. a televisão morreu também. Até isso. Né? Não E vai tá morrer, né? aí. E agora você vê, por exemplo, pesquisas recentes dando conta em todo mundo, pesquisas em todo mundo, dando conta de que você vê, né? Você tem uma coisa nova que chega, você tem uma busca avassaladora, uma volúpia em volta daquilo, e depois você percebe lentamente um retorno a um padrão. Hoje as pesquisas estão apontando, só para fazer um parêntese aqui, que a maioria dos consumidores de notícia
estão voltando a confiar mais nas notícias geradas por veículos oficiais de comunicação, ou seja, por aqueles veículos que têm uma grande empresa, escorados numa grande empresa, num grande grupo. Credibilidade. Ou seja, essa pesquisa mostra que o modelo da notícia freestyle, dessa produzida de qualquer maneira, de uma forma meio amadora, entre aspas, né? Porque na verdade esse amadorismo é uma estratégia, né? Eu acredito. Sim, com certeza. Está caindo no descrédito das pessoas. As pessoas estão voltando a acreditar nos grandes grupos de comunicação. Isso é uma tendência que está pintando aí mundo afora. O rei e o profeta e a rainha também, porque se a gente ficar falando de música aqui e a gente gosta de música... Vai ser 30 horas de podcast. Olha que a gente está bebendo água, hein? Não tem nem uma cerveja, um vinho, nem nada. É água aqui, não pode beber, né, Larissa? Se beber, falar em beber aqui, a Larissa briga. 2024 foi quando vocês aglutinaram esse grupo. Aqui, vamos fazer para valer? De lá para cá, eu sei que vocês já passaram no palco do SESI. Sesc Verão. Do Sesc Verão, aqui perdão. No Cavaleiros, né? Do Sesc Verão. Além do palco do Sesc, que é um palco realmente muito privilegiado e muito bem selecionado, vocês já tiveram por onde, fizeram mais o quê? Em termos de banda? Então, a gente fez shows em casas noturnas, né? Uhum. Porque a ideia desse projeto é divulgar esses artistas também. Sim. É resgatar essa música desses artistas. Então a gente tem que estar colocando ali, ir para frente e mostrar isso. Então a gente geralmente faz alguns projetos. O Léo tem um tino muito legal disso, que além desse trabalho, tem outros trabalhos que a gente participa. Uhum. E então a gente tem idealizado alguns projetos para mostrar esses trabalhos, né? Não só o do Profeta, quanto outros também. E além disso, a gente faz esse trabalho em casas noturnas para mostrar esse repertório, começar a trazer esses artistas em voga de novo, embora a gente ache que nunca saíram, né, dessa prateleira que eles sempre ficaram, mas a gente está sempre tentando mostrar esse trabalho, né? A gente tem agora um projeto muito interessante, né, que é associando as 4 bandas o Léo participa das 4, né, Léo? Então, quais são as 4 bandas? Não sai do palco. Nem sai do palco. Fala um pouquinho. Porque esse pessoal aqui, gente, pedi a Larissa para cortar para mim, eles parecem aquele jogador de pelada de fim de semana, que joga em 4 times, cara. Eles vão trocando só de camisa. De manhã joga em 2, de tarde joga em mais 1, 2. Vocês estão em que bandas, além dessa banda aqui? Então, com o Guilherme Zadenberg, que é o vocalista do Rei Profeta, a gente tem um projeto bem antigo, chama Cambada. A gente faz um rock mais tradicional dos anos 70. Uhum. Um pouco mais... mistura um pouquinho nacional, mas mais para Led Zeppelin, AC/DC, Rolling Stones, Beatles. É uma banda bem... Até que o próprio Juliano, meu irmão, participava, baterista. E a gente, eventualmente, também toca com esse projeto. Montamos o Rei Profeta. Tem a Soul Good também, que é a vocalista já, a Luciana Finotti. Tem uma pegada mais pro soul, como o próprio nome já traduz. Soul Good, faz James Brown, Amy Winehouse, Tim Maia, faz Roberto Carlos também, pega alguns clássicos de soul do Roberto. Esse a gente vai tocar semana que vem ali em Aldeia Velha, um festival de blues e rock em Aldeia Velha. Olha aí, Aldeia Velha ali pertence a Silva Jardim, Silva não é? Jardim é um festival tradicional ali de blues e rock. Isso. Vai ser na Semana Santa, minto. Sem ser esse final de semana ou outro. Olha aí, que boa pedida, hein, gente? Aldeia Velha, Semana Santa, festival de jazz e blues. 1 horinha de Macaé, Aldeia passou Velha, de Casimiro, passou da divisa com a direita ali, entrou a Aldeia Velha. Fui conhecer ano passado a Aldeia Velha. Muito gostoso lá. Tem que conhecer, é uma cachoeira linda e tem um festival ali bem tradicional, uns artistas bons aí, até de outros estados. A gente vai abrir o domingo. E agora também um outro projeto que vem trabalhando com o Lésia, mas é uma coisa voltada para o rock internacional também, mas a gente batizou de Rap Sound Machine, rap de feliz. É uma música sempre para cima aí, R.E.M., Nirvana, Green Day, algumas coisas assim bem animadas, né? Bem sacudidas. Bem sacudidas. E a gente fez um festival há pouco tempo, unindo essas 4 bandas, e a gente já está com outra data pensando nesse formato, e shows pontuais também de cada projeto separadamente. E o Rei Profeta Rainha também, né, com certeza é o que a gente está mais dedicado no momento.
E é legal que é o seguinte, né? Às vezes, vocês são pessoas que têm uma atividade profissional, né? O Léo, o Eliezer, e aí, num primeiro momento, as pessoas podem olhar assim, não, mas os caras, isso aí é um lazer, é um hobby e coisa e tal. E às vezes não, gente. Às vezes pode até começar com essa pegada, ter essa cara, porque cada um, como eu disse, tem a sua vida e aí tem as suas atividades, mas de repente vira um grande negócio da vida, até como negócio. Eu costumo dizer que é uma brincadeira séria. Eu, pessoalmente, tinha esse desejo mais jovem, mas não tive essa experiência. Sim. O Eliezer, assim, veio do Rio, chegou em Macaé há pouco tempo, então ele teve uma experiência mais profunda aí como baterista, né? Eu já passei por muita coisa, já vi muita coisa, né, irmão? É. Eu já toquei no Faustão ao vivo, eu já tive banda que fazia show online pra fora do Brasil, quando nem existia show online. Show online, quando não tinha show online? Como é que vocês faziam isso? Em 2014 a gente já fazia show pelo YouTube. Que nem existia, a gente deu uma entrevista. Os streamings eram precaríssimos. Não, nem existia. As bandas de internet eram... isso. Tanto que a gente foi fazer um festival na época de bandas, né? E teve uma entrevista de uma rádio rock lá do Rio, que é na Barra da Tijuca, que é uma rádio web, né? Rádio web rock. E aí eles marcaram com a gente, olha, a gente marcou uma data com eles para fazer ao vivo na rádio, tocando. E aí, primeira coisa que a entrevistadora perguntou pra gente, como que vocês fazem show ao vivo pro mundo inteiro de Copacabana? Como é que vocês fazem isso? Porque realmente era uma coisa que ninguém fazia na época. Isso foi popularizar agora com a pandemia, né? Mas em 2014, nem se eu ia falar disso, a gente já fazia esse tipo de coisa. Alguma vez você já subiu no palco e perguntaram se era do Roupa Nova, não? Muitas vezes, né? Imagino que muitas vezes, né? Acho que poucas vezes não perguntaram. Você parece com quem do Roupa Nova mesmo, né? Com o Serginho? Com o Paulinho. Com o Paulinho, né? Paulinho foi o que faleceu, né? Faleceu, Foi o que faleceu no Covid, não foi isso? E o mais engraçado, quando eu era mais novo, parecia com o Serginho. Serginho que é o batera. Eu fui envelhecendo, foi parecendo com o Paulinho, cara. O Serginho que é o batera e que canta também, né? Que é o meu caso, eu sou cantor e baterista, isso, né? Isso. E aí o pessoal sempre falava e tal. E aí aí depois eu fui parecendo um pouco mais com o Paulinho. Aí, né? Então toda vez que eu chegava pra cantar... E o cara do Roupa Nova tá aí, ó. Toda hora. Quando eu não via as piadas, né? Tipo, cantor do Roupa Nova aí. Mas realmente, você entrou aqui na porta do podcast e falou, rapaz, o cara é o cara do camarada do Roupa Nova. Toca a Roupa Nova. Você já ouvi, cara. Toca aquela da Viúva Porcina, né? Gente, olha, valeu esse papo, muito bom. Eu queria saber o seguinte, próximo show da banda, já tá marcado? Então, aí é com o Léo. Léo é empresário. O homem da agenda é ele. Ele é o homem da agenda. De qual da banda? Da banda dos reis, dos profetas e das rainhas. O Rei e o Profeta, a gente tá, semana que vem coisa. Porque a Semana Santa Aldeia Velha é outra banda. É outra banda, isso. A gente está agendando ali no Rádio Boar, no dia 16 de maio. Indo ali pro Pecado, né? A data a ser confirmada. Depois do... Vou falar com o Gabriel lá, proprietário, para ver se a gente combina essa data. Dia 16 de maio, dia 17 também surgiu um outro... Aí só com a gente aqui na mão. Tá muito, o negócio tá muito... Vou ficar de olho na rede social de vocês. E, aliás, gostaria de que vocês passassem aqui em rede social para nossa audiência poder acompanhar programação. Instagram, enfim. basicamente, a gente direciona. Soul Good é aquela primeira do primeira banda. O Rei Profeta. Também digita o Rei Profeta, já vai aparecer. No Instagram já aparece. Já aparece. E ali tem agenda, programação, eventos, participação, compra de ingresso. A gente divulga direto ali todos os shows Legal. que vão aparecendo. Macaé é um momento relativamente interessante, assim, não tem nenhuma estrutura tradicional de ambiente fechado, de casa noturna. Mas tem alguns bares que investem bastante no rock and roll, né? E vem por exemplo, aí... já uma divulgação, tem o Crawl Beer, que investe bastante no repertório rock and roll. Tem o Crawl Beer lá no final da Ayrton Senna, na Riviera, né? Ele é muito bom ali. O Ócio também tem sempre um repertório mais focado no rock, tem o Hopi Garden também. Tem algumas boas opções. E vem aí... Style também tem sempre um repertório. E vem aí em breve, tá prometido uma mega estrutura para uma nova edição, um novo formato do Lagoa Rock, né?
que está sendo falado já, está sendo gestado aí, que teria legal. uma nova COI estrutura. Tá na frente ainda, COI, MACOI, e que vai ser um negócio assim muito diferente de tudo que já foi feito com o Lagoa Rock. Muito bacana. Estamos aguardando com muita ansiedade, que vai ser um momento muito bom. Queria agradecer a presença de vocês, Léo Fonseca, Eliezer, André, desejar sucesso e sucesso. Tendo um resgate desses talentos, desses artistas, dessa musicalidade que vocês se propõem a fazer, é sucesso certo, né, cara? Que não é o nosso sucesso, é o sucesso deles, né? Deles, que só tá surfando, né? Exatamente. Fica fácil surfar, mas que bom que isso acontece, porque são ídolos maravilhosos de uma fase da música brasileira fantástica, que não dá para simplesmente deixar que apague, não é nem apagar, mas deixar que apaguem por questões de mercado, por outras questões diversas. Eu acho que Roberto Carlos, Rita Lee, Raul Seixas, e aí a gente pode junto botar Erasmo Carlos, Gessé. Se a gente for começar a falar aqui de gente boa, Tim Maia. Geração, né? Impressionante. Né? Que eu gosto muito, Belchior, cara. Belchior, cara. Sumidão agora. E assim, esses dias mesmo eu estava vendo algo sobre o Belchior, assim, muito bacana, sobre uma composição, não lembro agora quem foi o compositor, daqui a pouco eu vou lembrar, que falou sobre uma passagem muito bonita de uma música que o Belchior gravou, enfim. Gente fantástica que fez a história da música brasileira. Eu agradeço a vocês por isso, desejo mais e mais sucesso. Em breve a gente fala de novo, aí a gente fala de uma outra banda. Obrigado. Traz o mesmo time para falar de uma outra banda. Parabéns, sucesso obrigado sempre, tamo junto. Obrigado, meu amigo. É isso aí, gente. Culturando é isso. Falar de cultura, falar de música, falar de coisa que a gente gosta dessa cena musical de Macaé, que é riquíssima. Foi uma das coisas, é um testemunho que eu sempre dou aqui, uma das coisas que me surpreendeu muito quando eu vim morar em Macaé 22 anos atrás, foi ver a riqueza musical, a riqueza artística de um modo geral, tanto talento pulsante que tem aqui por uma cidade do tamanho de Macaé, e a gente lá no Rio de Janeiro não conseguia ter essa noção que isso tudo acontecia aqui, que tinha tanta gente boa em Macaé fazendo arte, fazendo música. Isso é muito bom. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição, lembrando sempre, se você não é assinante do canal TV Câmara, assine esse canal, ativa o sininho das notificações, assim esse podcast chega para mais e mais pessoas, tá bom? Assim que você assistir a gente aqui, falando de música, compartilha com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho, manda para todo mundo, que assim esse conteúdo fica mais e mais popularizado. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição, um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.